Quero falar com você hoje sobre por que pessoas fracassam. Obviamente que essa pergunta, ela está aberta, e perguntas abertas têm respostas diversas. Então, obviamente que não se tem resposta numa mensagem como essa para todas as demandas que a gente tem. Mas eu entendi que alguns pontos cruciais que eu vou falar hoje, eu vou falar sobre 6 pontos hoje, que se nós conseguíssemos resolver esses pontos, nós diminuiríamos muito o fracasso que muitas vezes a gente está sujeito a passar. Obviamente que, dependendo da área, existem outras respostas, mas essas são meio que respostas gerais que nos aproximam do sucesso e, obviamente, nos distanciam de um problema de fracasso. Então, eu quero falar com você que a pressão para ser bem-sucedido hoje começa desde cedo. Desde a criancinha, por exemplo, a escola que meu filho estuda, as crianças são honrados com medalhas, não é isso, Andresa? Para quem tirar notas máximas, a cada 3 meses, os pais são chamados para poder, uma cerimônia formal para a criança subir no palco, todo mundo bate palma, coloca medalha. O melhor, quem tirou nota máxima em inglês, quem foi melhor no esporte, quem leu, tem criança que já leu lá, criança que já leu 20 livros num trimestre, fora os livros normais, são aplaudidos. Então, nós somos instigados constantemente a termos o que? Sucesso. Então, o mundo nos joga para essa questão aí. Agora, no entanto, por exemplo, nem sempre as coisas saem como a gente quer. E aí, quando não sai como a gente quer, nós temos que aprender a lidar com o insucesso, que é o fracasso, e também aprender a lidar com as frustrações. Ok? Isso é algo muito interessante. O fato é que a vida, isso é muito, muito sério, que nós, em algum momento, vamos experimentar o fracasso. Não é a palavra de maldição, não é isso não. Em algum momento nós vamos fracassar, querendo ou não. Nós temos que estar muito antenados a como lidar com essas questões aí, como que a gente vai lidar com isso. O problema é que muitas pessoas não sabem passar por essas emoções que trazem tristeza, que trazem sentimentos de vergonha, de frustração, de raiva, e a gente tem que aprender a lidar com isso de uma maneira muito, muito espiritual. O fracasso, meu irmão, só é fracasso para quem não aprende com ele. Se nós aprendemos, erramos em algum momento, e a gente tirou lições importantes para a vida, então aquilo deixa de ser um fracasso, me torna uma lição que eu vou agora evitar esses mesmos erros no futuro. Isso aqui é algo muito importante que tem que ser analisado. Eu gostei do que Thomas Edison falou. Ele foi muito criticado no começo, foi um grande inventor, e disse que, ele falou o seguinte, que ele, porque as pessoas falam, por que você já tentou milhares de vezes para fazer a lâmpada? Ele falou o seguinte, eu não falhei, eu encontrei 10.000 maneiras de entender que as maneiras que eu tinha tentado não tinham dado certo. Ou seja, ele pegou todos os fracassos que ele passou e entendeu que aqueles fracassos tinham que ser, não podia inibir dele prosseguir, mas entendeu que as opções que eu trilhei não são mais necessárias, porque não me deram o sucesso que eu precisava. Então ele encontrou outras possibilidades. Eu achei muito legal, veja no telão comigo o que Paul Maia disse. Ele falou que a vida é 10% do que acontece comigo e 90% de como eu reajo a todos esses fatores. Então não é a fatalidade que eu passei que vai determinar o meu sucesso ou o meu fracasso. É como eu processo essa questão, como que eu administro isso, como que eu lido com isso, que vai determinar se eu terei sucesso ou não. Diga assim, eu declaro que eu sou um sucesso em nome de Jesus. Bom, vamos então à exposição dos pontos que eu abordei hoje pela manhã com vocês. Primeiro ponto, primeira justificativa porque as pessoas fracassam. Fracassam por desavenças nos relacionamentos interpessoais. Se você entender que os relacionamentos são importantíssimos em todas e quaisquer situações, você vai fechar uma brecha gigantesca para o insucesso em sua vida. Veja comigo, por favor, Romanos capítulo 15, versículo 1.
Paulo vai dizer aos irmãos de Roma: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Já viu aquela pessoa que fala o seguinte: olha, eu não tolero fulano de tal, eu não suporto. O que Paulo fala? Se você é forte, essa fortaleza aqui não é só uma força física, é uma força espiritual e emocional. Se você é forte, você vai suportar, diga assim, suportar as debilidades, ou seja, as besteiras, a meninice, a indelinquência das pessoas que são fracas espiritualmente, que são fracas emocionalmente, que não têm uma vida ajustada diante de Deus e das coisas. Então, olha só, meus irmãos, aprender a arte de se relacionar bem com as pessoas é o primeiro princípio para se vencer na vida. Isso aqui é muito forte porque a sociedade e a igreja é construída de pessoas complicadas, pessoas difíceis. Eu achei muito legal que Philip Kotler, não sei se você já ouviu falar desse teórico, quando eu fiz o curso de administração de empresas, a gente estudou muito Philip Kotler. Ele disse que, veja no telão, o ingrediente mais importante da fórmula do sucesso é saber como se relacionar com as pessoas. O que ele quis falar? Um grande professor norte-americano: quer ter sucesso? Aprenda a se relacionar com as pessoas, aprenda a viver com a harmonia na sua casa, aprenda a viver de maneira amistosa no trabalho, aprenda a viver na igreja de maneira amistosa, não fica naquele ali, eu não suporto, não aguento, não bate. No mundo aí diz que o meu santo não bateu, né? Coisa do mundo, né? O meu santo não bateu com o dele, isso não existe. Olha só, então quem não sabe lidar com o contraditório alheio, dificilmente, meus irmãos, terá sucesso. O que é o contraditório? Nós somos diferentes. Nós já somos hoje no mundo em torno de 8 bi. Todo mundo é diferente. Todo mundo é singular. Então, aprender a lidar com o contraditório, ou seja, com as diferenças entre os relacionamentos, é uma virtude. Quando eu falho nisso, eu estou sujeito o quê? Ao fracasso. Isso aqui é algo muito sério. Olha só, se todo mundo que você conhece é difícil de lidar, vou lhe dar uma dica para você hoje. Olhe-se no espelho. Quem você está enxergando no espelho é a pessoa mais difícil de lidar. Porque muitas vezes a gente culpa muito o outro. Não é minha esposa, não é meu marido, não são os meus pais, não é meu patrão, culpa todo mundo. A gente culpa o governo. E você tem que saber que talvez se você mudar, se você souber lidar com as pessoas, você vai entender que você vai ter sucesso. Por exemplo, quem não sabe lidar com pessoas, os casamentos são destruídos. Por exemplo, sociedades são desfeitas, igrejas são divididas, rachadas. Tudo isso por quê? Quebra de relacionamento. Pessoas não sabem conversar, interagir, resolver suas demandas. Quando a gente analisa os 2 primeiros reis de Israel, quem lembra qual foi o primeiro rei? Saul. O segundo? Davi. Você observa que Saul, ele tinha problemas sérios de relacionamentos. Ele brigou com Davi do nada. Começou a perseguir Davi, começou a querer matar Davi. Depois ele viu que o filho dele, Jonatas, que era o seu braço direito, um general forte, valente, não estava do lado dele, se revoltou contra Jonatas, xingou Jonatas, filho de rebelde, chamou palavrões, tudo porque não sabia se relacionar. Você observa que Saul terminou tristemente a sua vida, morto no meio de uma guerra, porque tinha problemas de relacionamento. Davi, por sua vez, você vê na história, tolerou Saul, soube relacionar-se bem com Jonatas, soube relacionar-se bem com seus filhos, no contexto de Absalão queria matá-lo, ele não quis revidar, ele fugiu. Ele sabia, ele era político para chegar nos ambientes, conversar, interagir. Isso aqui é algo muito importante. O segundo exemplo, para você entender, Jesus sempre soube que Judas o trairia. Mesmo assim, olha só, veja no telão comigo, ele nunca deixou de amá-lo. Mesmo assim, ele nunca deixou de dar oportunidades para Judas. Aliás, Judas era o tesoureiro dele. Judas teve tanta oportunidade que toda a grana do ministério de Jesus passava pela mão de Judas. Jesus sabia que ele roubava. A Bíblia fala que ele tirava dinheiro da sacola. Roubava. Jesus sabia. Mesmo assim,
Jesus nunca discutiu com Judas. Quando Judas vem com aquela escolta romana para prender Jesus, ele beija Jesus. Jesus fala, olha para ele e fala assim: amigo. Meus irmãos, quem de nós tem essa capacidade de alguém vai entregar você para ser morto, você olha assim e fala: amigo. Então ele soube se relacionar. Foi feita uma pesquisa, essa pesquisa australiana, feita pela General Psychiatry. Essa pesquisa teve 7.000 mulheres voluntárias. E aí descobriu o seguinte, que as mulheres idosas que estabelecem relações sociais satisfatórias, seja na família ou então com os amigos, elas têm menos chances de desenvolver doenças crônicas. Olha que coisa forte. 7.000 mulheres foram avaliadas durante o período, essas mulheres de 45 a 50 anos. E aí, olha só, aquelas que tiveram, por exemplo, que tinham problemas de relacionamentos, que não sabiam gerir suas emoções, a pesquisa demonstrou que elas tinham mais elas eram propensas, sujeitas, tinham uma certa facilidade maior de terem doenças crônicas. Observe que a própria ciência, falando o seguinte, olha, os relacionamentos saudáveis, amistosos na sociedade, são importantes para a própria saúde. Eu achei interessante o que John Rockefeller falou. Ele foi um grande empresário, também filantrópico na parte de petróleo dos Estados Unidos. Ele falou o seguinte, que a habilidade para lidar com as pessoas é um produto pela qual ele pagaria mais do que qualquer outra função debaixo do céu. O que esse empresário falou? Olha, se eu encontrar alguém que sabe lidar com gente, eu pago sem dó, porque é o segredo para se ter o quê? Estruturas familiares, empresariais, igrejas, sociedade, o quê? Estruturada. Então, meus irmãos, muita gente tem fracassado por não saber lidar com as relações interpessoais. Segundo ponto, eles fracassam por estarem no lugar errado. E aí, qual é o desafio nosso? Nós precisamos ser a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. Diga assim, a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. Essa aqui é a fórmula do sucesso para toda e qualquer organização. Nós estávamos reunidos com o pastor Eibe, nosso presidente nacional, estava reunido com ele agora em junho, eu e todos os pastores estaduais do Brasil, em São Paulo. E ele falava algo para nós, falou o seguinte, gente, cuidado, para vocês que são pastores, não colocar pessoas no lugar errado na igreja. Às vezes Deus chamou eu para ser pastor de uma igreja, mas talvez Deus chamou o Diego para ser, não pastor, mas talvez um grande empresário da igreja. Talvez Deus chamou o Diego para ser um líder local, mas não está à frente de uma igreja. Então, quais são alguns problemas que a gente já passou na igreja? Colocar pessoas em funções que elas não têm chamado. Não adianta colocar pessoas do louvor que não tem chamado para o louvor. Não adianta colocar para a palavra se não tem chamado para a palavra. Não adianta colocar pessoas, por exemplo, vamos sair do ambiente eclesial, vamos para o empresarial. Não adianta colocar um expert em vendas como financeiro de uma empresa. Porque o vendedor gosta de quê? De conversar com gente, de bater papo, de estar externo, de entrar no lugar, tomar café, sei o que, bater papo. O financeiro fala o seguinte, não quero saber de gente. Eu quero estar no meu escritório, porta fechada, o ar-condicionado ligado no máximo, e menos gente possível para mim é melhor. Então não se pode, uma empresa que quer ter sucesso, colocar um vendedor para ser financeiro. Ou vice-versa. Quem está me entendendo aqui, gente? Então olha só, por que muita gente fracassa? Está no lugar errado. Você vê a história, Deus chega para Jonas e fala o seguinte, Jonas, se prepara que você vai para Nínive para poder pregar o evangelho para lá. O que Jonas fez? Desviou. Foi para o lugar errado, na hora errada. Você sabe da história que aquele grande peixe engoliu Jonas e foi um transtorno desesperador para aquele homem, porque ele estava fazendo a coisa errada. Eu vi um videozinho tempo atrás aí, alguém estava ilustrando o palestrante, pegou uma garrafa de, vamos dizer que isso aqui é uma garrafa de água, e ele falou o seguinte, esse palestrante, essa água, ele levantou assim, essa água aqui, quanto é que vale uma água aqui de 500 ml, gente? Aí as pessoas falaram, R$2. Aí falou, tudo bem, R$12 pode valer talvez como diz o cearense, na bodega, né? Na bodeguinha lá. Mas essa água, ela pode valer
R$ 10 se ela tiver num resort, um frigobar de um resort. O que a gente aprende com isso? Muitas vezes as pessoas valem muito, mas elas estão o quê? No lugar errado. Então, o que nós temos que aprender nessa manhã? Eu preciso entender, Deus me mostra o lugar certo, para que eu saia de R$ 2, o mesmo produto, o mesmo óleo sai de R$ 2 para valer R$ 10, ou seja, 5 vezes mais, 500% mais, porque ele está agora no local certo. Diga assim: Espírito Santo, eu declaro que eu estou no lugar certo. Aplauda bem forte, Senhor, por isso, em nome de Jesus. Terceiro ponto, por que as pessoas fracassam? Porque elas não têm um planejamento no curto, médio e longo prazo. Irmãos, tudo que a gente faz é preciso planejamento. E aqui é muito forte porque muita gente não planeja nada na vida. Alguém disse que se eu não planejo, tudo que vem para mim é sucesso. Porque não tem um parâmetro daquilo que eu quero. Então, olha só, muita gente compra por impulso. Já viu aquela pessoa que sai de casa? Eu já vi história da igreja, nossa, aqui em outras igrejas que eu passei. A pessoa sai de casa e fala assim: amor, para a esposa, eu vou ali, rapidinho e volto, já já. A esposa está fazendo o almoço, tudo bem, amor. Quando é meio-dia, o cara chega com um carro novo, abre a porta da garagem. Olha aqui, amor, a bênção, amor, o quê? Meu Deus! Mulher, falta morrer. O cara saiu para visitar alguém e volta com um carro novo. Quer dizer, as pessoas não se planejam. Nós temos que liderar planejamento. Por exemplo, a gente vai reunir, eu com alguns líderes da igreja, semana que vem, para poder planejar todo o ano de 2025. Quais serão as conferências? Quais datas serão? Quais são os temas das conferências? Porque o ministério tem que ser o quê, gente? Planejamento. Isso é algo muito, muito importante. Nós temos que ter cuidado com isso. Por exemplo, a gente está, ano que vem, está se preparando para poder plantar alguns ministérios aqui na igreja. Estamos nos preparando, nos planejando para ir para o novo prédio. Amém, gente? Tudo isso é o quê? Planejamento. Se você não sabe, os nossos lives, são lives, reuniões caseiras. Estamos indo agora, quarta-feira, para 18 lives. Eles têm as datas de multiplicação. Eles não funcionam, a maioria deles. Vamos funcionar aqui, vai entrar janeiro, sair janeiro. Não, nós temos uma data. A gente coloca, a gente ora, a gente trabalha. Vamos lá para poder multiplicar, para ir para outra casa, para levantar novos líderes. Então isso é o quê? Isso é planejamento. Só para você entender, antes de eu vir para João Pessoa, nós oramos, eu orei 5 anos para vir para cá. Estava muito bem situado em Fortaleza, tudo certo lá, não tinha razão para vir para cá se não fosse o ministério. Oramos 5 anos. Eu orei e me planejei 5 anos para fazer o meu mestrado. Terminava o ano, não conseguia. Colocava no meu sonho, ano que vem eu faço mestrado. Terminava, não conseguia, até que consegui. Nós nos planejamos, eu e a Andressa, minha esposa, para ter o Enzo. O Enzo não veio lá em casa, não veio assim, meu Deus, foi um susto. Não, o Enzo veio, tantos anos de casados, vamos fazer o check-up, minha esposa, com a ginecologista, está tudo ok, vamos liberar para ter o Enzo. Então nós gostamos de quê? De ser tudo organizado, tudo muito bem planejado. Para você entender, existem alguns benefícios para quem se planeja. Por exemplo, quem se planeja tem uma gestão do tempo melhor. Gente, e tempo é fundamental. Se você se planeja, você vai para uma farmácia, você já sabe que perto tem um supermercado, já faz tudo ali porque você é uma pessoa planejada, para ganhar tempo. Quem se planeja tem uma redução de estresse, porque tudo está organizado. A pessoa, ela sabe onde ela vai, ela sabe o que ela quer. Quem se planeja tem uma facilidade para tomar decisões mais assertivas. Nada por impulso, porque ela sabe que ela já planejou, ela já pensou, ela já entendeu, já tirou a prova dos 9. Isso é algo importante. Deixa eu ler com você algo precioso aqui. Veja no telão comigo, Lucas 14, 28 a 31. Jesus vai nos ensinar sobre a questão do planejamento. Ele fala o seguinte, Lucas: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, diga assim, calcular a despesa, e verificar se tem os meios para concluir.
Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que o virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir, não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta para primeiro calcular? Diga assim: se assenta para primeiro calcular. Olha só, se com 10.000 homens poderá enfrentar, ou se é preciso 20.000 homens. Jesus chega, olha, gente, as coisas mais basilares da vida, é importante ter o quê? Planejamento. Qual é o rei que vai mobilizar 20.000 homens, que existe o quê? Um custo grande, se só com 10.000 resolve a situação? Ou então, olha a periculosidade de colocar 10.000, precisava de 20. Para isso é preciso o quê? Sentar e planejar. Ele fala também: qual o homem que vai construir uma casa? Você já viu casas de pessoas que começaram e não terminaram? Teve um cantor brasileiro aí que morreu alguns anos atrás, uma dupla muito famosa. Esse cara construiu um castelo em Americana, São Paulo. Vou falar o nome dele, você deve saber. Um castelo gigantesco, acho que com 53 quartos, salvo engano. O cara morreu e o castelo ficou pela metade. Parece aquelas coisas assim, meio de assombração, porque o cara não sentou para falar: cara, eu não posso fazer de 50, eu vou fazer de 25 e vou terminar. Então observe, nós temos que entender a importância desse planejamento. Olha só, se não se faz algo grandioso, nada se faz, meus irmãos, se a gente não tiver um planejamento. Quem não se planeja está propenso ao fracasso. É preciso sentar e calcular. Diga assim: sentar e calcular. Isso aqui é válido na família, isso aqui é válido nos negócios, isso aqui é válido na igreja. Onde eu vou, eu tenho que sentar. E sentar é uma linguagem figurativa. Fala só de quê? De raciocinar. Pensar, raciocinar. Como é que eu faço? O que eu convoco? O que eu mobilizo? O que a gente vai fazer? Então, isso aqui é um dos pontos que muita gente fracassa. Quarto ponto: fracassam por não concluir o que começaram. Diga assim: Ih! Diga assim: Ih! Começa e não termina. Mas por que não concluem? Porque não se planejaram. Começa várias coisas simultaneamente e não tem um planejamento, e vai perceber que com o passar dos anos vai ter que ser arquivado muita coisa. Por quê? Porque não tem planejamento, não tem uma direção. Isso aqui é algo muito importante que a gente tem que ter. Quem estuda temperamentos sabe um pouquinho, existe um pouco de divergência, mas eu defendo essa tese, que alguns temperamentos, como por exemplo quem é sanguíneo, tem essa tendência, não é uma regra, uma tendência, para começar muitas coisas e para na metade dessas coisas, vai embora. Começa, termina, não termina. Começa, inicia várias coisas. Quando olha para o retrovisor da vida, chegou agora dezembro, ele vai olhar para a vida. Caramba, o que eu fiz em janeiro, fevereiro, março? E ver que muita coisa tem ponta solta, porque não concluiu, porque faltou o quê? Planejamento. Então, meus irmãos, tão ruim quanto não fazer planejamentos é começar 1 milhão de coisas e não terminar nenhuma delas. Então, a importância de concluir. Você conhece pessoas que já começaram a fazer faculdades? Teve gente que eu soube que faltou um semestre. 5 anos na faculdade, faltou um semestre. Eu já vi gente que faltou um semestre para medicina. Um semestre, meu Deus, estudou 11 semestres, faltou um, parou. Observe, essas pessoas podem acarretar a vida delas muitos insucessos. Então, aquilo que eu começo, eu tenho que terminar. Diga assim: aquilo que eu começo, eu tenho que terminar. Se eu comecei uma dieta, é importante eu ir nela. Exercitar-se. Se eu comecei a ler um livro, quem já... Não vou nem perguntar aqui. Não vou perguntar, não. Quem já começou um livro? E aí, lá pela 10ª página, parou. Quer dizer, nós temos o sucesso, exige de mim o quê? Uma conclusão de coisas. Isso é algo muito, muito precioso. Eu quero falar para você aqui 3 dicas para você aprender a terminar o que você começa.
Existem outras, mas essas são importantes. Primeira, você tem que encontrar o seu verdadeiro propósito. Irmãos, por exemplo, Noé tinha um propósito. Qual era o propósito de Noé? Construir uma arca. Por exemplo, Moisés tinha um propósito de vida. Qual era esse propósito? Tirar os israelitas das mãos dos egípcios. Por exemplo, Josué tinha um propósito. Qual era o propósito? Entrar na terra prometida. Esther tinha um propósito. Qual era esse? Livrar os judeus das mãos daquele Amã, daquele assassino, daquele perseguidor dos judeus. Neemias teve um propósito. Qual era? Reconstruir os muros de Jerusalém. Eu pergunto para você nessa manhã, qual é o teu propósito? Se você identificar isso com muita clareza, isso vai te ajudar a terminar o que você começa, porque isso faz parte da sua vida. Quem está comigo aqui, gente? Amém? Então, isso é a primeira dica. Segundo, monitore o seu progresso. O que é isso? Faça avaliações constantemente. Faça uma análise. Poxa, como é que eu estou? A gente vai começar um ano, gente, daqui a poucas semanas. Não deixe chegar ao final do ano que vem sem você fazer coisas extraordinárias. Quem está comigo aqui? Mas para isso é importante o quê? Monitorar, talvez mensalmente. Eu tenho meus alvos. Por exemplo, eu falei que eu queria fazer um mestrado para ser 5 anos, para começar e concluir. Mas eu tinha um alvo, eu sabia aquilo que eu queria. Então é importante você monitorar esse progresso. Como é que eu estou? Eu estou melhorando? Isso faz parte para você concluir. E por último, peça ajuda quando necessário. Tem gente que é muito orgulhosa. Sabe que se pedir ajuda de alguém, se talvez ter um mentor, se tiver um conselho de alguém, pode dar certo. Mas ela fala, eu não vou pedir, não preciso. Orgulho. Nós temos que aprender a pedir ajuda. Eu quero falar para você aqui que Jesus foi um exemplo de começar e terminar algo. Veja comigo no telão. Olha só o que o texto diz aqui, ó. João 17, 4. Essa aqui é uma oração sacerdotal. Ele está orando, fazendo um tipo de prestação de conta com o Pai. Ele falou o seguinte: eu te glorifiquei na terra, diga assim comigo, consumando. Não, fala com fé agora, diga assim, consumando a obra que me confiaste a fazer. Sabe o que é consumar? Eu concluí, eu fechei a operação, eu não deixei a coisa pela metade. Irmão, isso aqui é algo extraordinário. Agora eu quero falar algo para você, que nós também temos um chamado de Deus. E aí nós também vamos concluir essa obra quando? Só em 2 cenários. Primeiro, se a gente morrer, nós concluímos a nossa carreira aqui na terra. Ou então quando Jesus voltar. Diga assim, se a gente morrer, ou quando Jesus voltar. Se isso não aconteceu ainda, nós estamos o quê? Em processo de quê? De construção. Em processo de quê? De progresso. Em processo de realização das coisas. Mas Jesus foi tão concludente que na cruz do Calvário, depois de todo o sofrimento, estava agora pregado na cruz, ele grita uma expressão em grego chamada tetelestai. Quer dizer o quê? Está consumado. Está concluído. Tetelestai fala de quê? Está pago. Está liquidado. Ou seja, o que eu vim fazer, Pai, eu fechei tudo. Eu entreguei tudo. Deixa eu perguntar algo para você. Será se você pode falar como Jesus hoje? Está concluído? Será se aquilo que ele já confiou para você anos atrás, você conseguiu fazer? Ou está pela metade a coisa? Ou tem pontas soltas na vida? Essa expressão tetelestai era usada antigamente em 3 situações. Primeira, quando o pai dava uma missão para um filho fazer. Qualquer tarefa. O filho fazia a tarefa, o filho falava para o pai em grego. Tetelestai, papai. Papai, eu fiz. Segunda, acontecia também quando alguém devia algo para outrem, e aí a pessoa pagava, então tinha um carimbo, em grego, tetelestai, batia o carimbo, está pago. E a terceira situação acontecia quando alguém comprava um terreno. Nós temos aqui alguns corretores de imóveis, minha amiga aqui Priscila, com seu esposo, sejam bem-vindos, tá, meus queridos? Fica à vontade, meus convidados aqui também. Eu sou corretor de imóveis, a Priscila é corretora de imóveis, temos também o Márcio, corretor de imóveis. A gente que trabalha com imóveis sabe que quando alguém
paga um imóvel, vai para cartório para fazer escritura, não é isso, Priscila? Não é isso, Márcio? E aí, então, lá no primeiro século, quando alguém pagava, ao lavrar a escritura, carimbava tetelestai, quer dizer, está pago, pode documentar o imóvel, porque está tudo ok. Jesus na cruz, ele grita, tetelestai. Ele fala, eu consumi, eu fiz, na risca, aquilo que eu vim fazer. Mas também Paulo nos ensina sobre terminar o que começou. Paulo vai falar, veja no telão, 2 Timóteo 4,7, ele fala o seguinte, combati o bom combate. Ele fala, completei a carreira e guardei a fé. Eu coloquei só essa parte que me interessa aqui, ó. Completei a carreira. Meu irmão, estava chegando no final da vida, a bateriazinha estava acabando a vida de Paulo. Ele faz uma retrospectiva e fala, olha, eu completei a carreira. Aquilo que eu vim fazer, Deus, eu fiz. Aquilo que eu vim fazer, Deus, não está pela metade. Eu completei. A pergunta é, quando é que eu completo? Em duas situações. Quando Jesus me leva, ou então quando Jesus voltar na segunda vinda. E quando nós estamos, ninguém está nenhuma dessas duas fases aqui, graças a Deus por isso. Estamos em processo do quê? De completar. Diga assim, eu declaro que eu vou completar a missão de Deus para mim. Isso aqui é algo muito forte. Quinto ponto, porque as pessoas fracassam. Porque elas não se cercam de pessoas de sucesso. Irmãos, se você deseja ser uma pessoa de sucesso, o ideal é você se relacionar com pessoas que têm sucesso na área que você quer ter sucesso. Se eu quero ser um pastor de sucesso, eu não posso me relacionar com pastores que não têm sucesso. É por isso que eu amo estar com o pastor Eibe, com o pastor Sandro, lá de Fortaleza. São pastores de milhares de pessoas. Eu tenho que estar com esses homens, porque eles me inspiram a ser uma pessoa melhor. Então nós temos que, as pessoas que não têm sucesso, os fracassados, eles sempre querem andar com pessoas fracassadas. Parece que é uma coisa, só está junto com quem não tem uma história. Veja no telão o que Jim Rohn falou. Ele disse que você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. A média. Pega um é 10, um é 9, outro é 7,5, toma os 5, divide para 5, você é essa média. A minha pergunta é, com quem que você anda? Quem são os seus amigos? Salomão falou em Provérbios 13:20, ele disse que quem anda com os sábios será o quê? Sábio. Mas o companheiro dos insensatos se torna o quê? Mau. Se eu ando com pessoas sábias, com pessoas de sucesso, eu tornar-me-ei uma pessoa de sucesso. Existe um ditado popular que diz que dize-me com quem andas e dir-te-ei quem tu és. Quem inventou esse ditado olhou para Salomão e falou o seguinte, vou falar só em outras palavras. O que Salomão falou em Provérbios 13:20 é a mesma coisa. Existe um provérbio africano que diz que se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, vá acompanhado. Esse ditado africano tem tudo a ver, faz uma alusão àquilo que os gansos fazem. Os gansos, eles voam de um continente para o outro. Eles não andam sozinhos, eles andam em bandos. E quando vai um na frente, os outros vão atrás. Quando é que ele cansa, o outro passa. Esse cansa, o outro passa. Eles voam milhares de quilômetros, de continente a continente. Você sabe disso? Então, porque eles querem ir longe. E para ir longe é preciso ir acompanhado. Então, você sabe de uma coisa. O que nós temos que aprender? Que o sucesso, em qualquer área que eu seja, que eu quero ser, eu preciso estar bem acompanhado. Jesus chegou a falar o seguinte, em Mateus 15:14, ele diz que, ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Irmãos, se um cara que não tem sucesso vai guiar outro, meu Deus do céu, misericredo. Vai terminar do mesmo jeito, não tem para onde ir, não tem mágica. É preciso o quê? Ter pessoas muito próximas de você que tem sucesso. Eu quero terminar falando sobre esse ponto que procure conselhos e orientações de pessoas que têm resultados, que são especialistas. Por exemplo, existem pessoas que estão com uma vida fracassada financeiramente e vão conversar com outro fracassado.
O que você acha para poder, como é que faz para vencer na vida? Outro não sabe de nada. Está difícil. Quer falar sobre finanças? Procure alguém que está bem. Procure alguém que está o quê? Que tem noções. Eu quero falar sobre meu casamento com alguém. Não pergunta para sua colega que está com o casamento fracassado. Pergunta para alguém que você olha na igreja e fala, poxa, aquela pessoa é um parâmetro para mim. É um casal de sucesso. Quem está comigo aqui, gente? Então, diga assim, eu preciso andar com pessoas de sucesso. E por último, para a gente finalizar, as pessoas fracassam porque elas têm uma mentalidade do caminho mais curto das coisas fáceis. Esse aqui é uma chave importantíssima. Quero contar uma historinha para você. Diz que certo homem recebeu uma missão e disseram para ele, olha, vá neste caminho direto, siga subindo até o topo, não deixe a tua cruz nesse caminho. E aí aquele homem colocou uma cruz grande sobre o seu ombro e começou a caminhar. Passaram-se horas. Ele começa a olhar para o horizonte e vê que ainda está muito longe. E agora ele está cansado, suas forças estão se esvaindo, suado, desidratado, os pés estão inchados. Ele fala o seguinte, olha, está muito pesada essa cruz. Vou ter que cortar essa cruz. Então ele chega e tem uma ideia de corta o pedaço da cruz. Continua andando. Passam horas e horas. Começa a ficar mais pesado, mais cansado, mais exaustivo. Ele fala o seguinte, olha, eu vou cortar mais um pouquinho essa cruz. Porque eu não vou dar conta de chegar lá. E ele corta a cruz. E depois ele passa de todo mundo. Tchau! Chega lá em cima primeiro. Quando ele chega em cima do monte, ele olha para baixo, ele vê que existe um riacho. E ele fica parado, pasmo. E chega um segundo e passa por ele, arrastando aquela cruz pesada, cansado. Chega lá embaixo, ele coloca a sua cruz e passa. Pega a cruz, levanta e continua. E ele vê todos fazendo isso. E percebe que agora ele não consegue transpor para o outro lado do sucesso. Porque ele cortou a cruz durante a trajetória. Deixa eu exemplificar para você o que isso aqui quer dizer. Tem muita gente, mas antes de eu falar, Jesus falou o seguinte, que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem muita gente, por exemplo, que quer o caminho mais fácil, o caminho de menos trabalhoso, o caminho de mais resultado. E aí eu me recordo de uma reportagem que eu assisti agora no jornal, umas 3 semanas atrás, de uns policiais do Rio de Janeiro. O que é caminho fácil? Começaram, lá todo mundo tem a câmera aqui filmada, e eles tiravam a câmera e colocavam em algum lugar, mas enfim, esqueceram em algum momento, e eles marcavam um horário nos morros para poder pegar as propinas. E eles estavam fazendo mais dinheiro do que o próprio Estado pagava para eles. Isso aqui é o que, gente? Caminho curto, as coisas mais fáceis. Você sabe da história? Todos foram pegos, todos foram exonerados dos seus cargos. Você agora percebe essa dona de casa, a mulher desse soldado. Como é que fica? Como é que fica o filho desse soldado agora? Porque quis um caminho mais curto, preferiu coisas mais fáceis, cortou a cruz. Você observa também pessoas, por exemplo, que preferem traficar do que trabalhar honestamente. Preferem fazer coisas erradas. É mais fácil ganhar dinheiro com tráfico. É mais fácil ganhar dinheiro fazendo coisas erradas. É rápido. E essas pessoas, você conhece a história de muitos aí, estão podres na cadeia hoje. Muitos foram assassinados. Famílias dilaceradas porque as pessoas insistem em caminhos mais rápidos, em coisas mais fáceis com sucesso maior. Por exemplo, eu conheço a história de dois jovens gêmeos. Hoje já são homens, talvez de 50 anos, mas eu era pequeno, lá no Pará, onde a minha mãe era pastora. E aqueles meninos foram criados na igreja, nossa igreja no Pará. Criados na igreja. Esses garotos tornaram-se homens grandes e tornaram-se assaltantes profissionais.
Os caras tinham carros do ano, charlando, o que você pensou? Esse jovem, até onde eu soube, isso aí tem muitos anos, até onde eu soube, estavam os dois presos, sem previsão de quando vão sair. O caminho mais fácil é um caminho doloroso. Isso é algo sério. Por exemplo, é muito mais fácil quando o casamento está com problema pedir divórcio. Vou lá pedir divórcio. Hoje é muito fácil, muito mais rápido. Eu quero resolver, só resolve divorciando. Esse é o caminho mais fácil. Mas não é o caminho bíblico. Não é um caminho salutar para a família. Não é um caminho correto. É muito mais fácil, por exemplo, estar correndo atrás de profeta. Tem profeta, fala alguma coisa para mim, profeta aí, fala alguma coisa para mim. O caminho difícil é você jejuar, orar e ler a Bíblia. Deus me revela o que o Senhor tem para mim. Irmãos, eu tenho 39 anos de idade, eu nunca fui atrás de um profeta. Eu respeito o profeta. A Bíblia diz, não rejeiteis as profecias. Eu respeito, eles existem, mas eu não vou atrás deles, porque existe a palavra de Deus, que é a profecia viva para nossas vidas, amém, gente? Então é muito mais fácil correr atrás de profeta. É muito mais fácil para quem lidera um life não visitar, não jejuar, não se preparar, não se planejar para crescer, é muito mais fácil. Mas esse caminho fácil não me leva ao sucesso. Veja no telão aqui comigo, próximo slide, por favor. Você conhece esse crente 6 horas? 6 horas, a escrita está errada, mas a pronúncia é a mesma. Já viu aquela pessoa, 6 horas por mim? 6 horas por mim? Irmão, toda hora eu recebo mensagem, pastor, você ora por mim? Eu oro. O pastor tem que orar pelas pessoas. Mas a minha pergunta é, você está orando por você, cidadão? Você está orando pela sua família? Então não é só receber a oração. Tem gente que só quer estar na carona da oração dos outros. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Ok, vamos orar. A Bíblia fala o seguinte, orem uns pelos outros. É bíblico. Mas eu não posso só esperar que a oração do outro seja a única oração da minha vida. Diga assim, eu oro pelos outros, em nome de Jesus. Sobre a questão de porta, veja comigo o que Jesus falou. Mateus 7, versículo 13 e 14, ele disse, entrai pela porta estreita. Diga assim, porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Olha só, Jesus nos ensinando aqui, andem pelo caminho mais difícil. A porta larga é mais fácil. Não seguir Jesus para muitos jovens é mais fácil. Ir para uma balada no sábado é mais fácil. Usar drogas é mais fácil. É largo. Mas Jesus fala o seguinte, olha, você tem que andar pela porta estreita, pela porta apertada, por aquilo que vai massacrar o seu ego, que vai te fazer sofrer muitas vezes. Irmãos, nesse texto nós encontramos o imperativo, entrai pela porta estreita. O que é imperativo? Uma ordem. O que Jesus está falando? Olha, esqueça a porta larga, entra pela estreita. O caminho da vida é um caminho, meus irmãos, de renúncia. É um caminho estreito, sinuoso, é um caminho íngreme, é um caminho apertado. Isso exige de cada um de nós. Esforço, renúncia e sacrifício. O que é caminho apertado? Eu tive a alegria de começar uma revista chamada Revista MDA, em 2013, lá em Fortaleza. Eu, pastor Ivanildo, que hoje está lá em Porto Alegre, nós começamos a revista juntos, publicamos essa revista nacional há alguns anos, e nós entrevistamos, eu estava nessa entrevista, eu e o jornalista da revista, fomos entrevistar uma ex-garota de programa que estava na igreja. E aquela moça falou tudo que ela fazia. Estava eu, o jornalista baixou a cabeça e eu tinha que estar, meu Deus do céu, os pés orando, meu Deus, ouvindo ela, que Deus, que testemunho forte, que coisas terríveis. Aquela moça, nós acompanhamos ela, ela fazia parte da nossa rede de Fortaleza, né, Andresa, de células, e ela falou o quanto ela ganhava numa noite, num dia. E ela teve que deixar tudo.
ser empreendedora para aprender a fazer salgados. Coxinha, coisinha para aniversário. E essa moça, nós acompanhamos ela. A Deus comprou várias coisinhas dela para o aniversário do Enzo, lá em Fortaleza. E aquela moça trabalhava agora arduamente, de domingo a domingo, para empreender. Mas a gente vê naquela moça a alegria, a felicidade. Ela entendeu que o caminho apertado é o caminho que leva à salvação eterna. Ela entendeu que o caminho largo da perdição, ela estava propensa ao inferno. Nós temos que entender a importância de prosseguir. Paulo falou em Filipenses 13:14, ele disse que prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. Diga assim, eu prossigo. Para a gente finalizar, eu quero terminar falando, você é uma pessoa do louvor aqui, tá bom? Eu quero terminar falando para você que você tem que decidir sair do fracasso. E para isso é importante você, só recapitulando, você tem que desenvolver relacionamentos saudáveis com as pessoas. Saudáveis. Você tem que entender que você precisa estar no lugar certo. Você tem que entender que você precisa fazer planejamento na vida. Nada é por acaso. Planeje-se. Irmão, tem gente que não planeja nada. É importante se planejar. Por exemplo, você tem que entender também que você tem que concluir o que você começa a fazer. Você tem que aprender também a entender que para você ter sucesso, você tem que estar acompanhado de pessoas de sucesso. E por último, e por fim, você precisa descartar de uma vez por todas essa mentalidade de caminhos curtos e coisas mais fáceis. No reino de Deus não existe isso. No mundo existe. No reino de Deus, se alguém falou para você, vem para Jesus que você não vai sofrer, mentira. Vai sofrer. Vai passar por situações difíceis, por angústias. Davi falou no Salmo 42, versículo 5, porque te perturbas, ó minha alma. Falando consigo próprio, angustiado. Jesus ficou tão triste, tão confuso, que pelos seus poros saiu sangue. Angústia. Nós temos que entender que as coisas fáceis não existem no reino de Deus. A Bíblia diz que depois de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço. Existe um esforço que nós temos que tomar. Fique em pé, por favor, agora. Em nome de Jesus. A minha oração, que Deus continue nos levantando, cada um de nós que estamos aqui nessa manhã, e também que nos acompanha pelo YouTube da igreja agora, como uma igreja, como pessoas que decidam sair do fracasso, que vão usar essas 6 ferramentas faladas hoje como mecanismo de graça, em nome de Jesus. Feche seus olhos agora.